Muito boa tarde a todos os ouvintes. Vamos falar de saúde. E a rubrica de hoje traz um tema que também se assinala no dia de hoje, que é o Dia Mundial da Diabetes. Hoje vou-vos trazer esta temática para todos entendermos mais e melhor esta doença no sentido de a poder prevenir. Sabemos que a diabetes é uma doença, digamos, silenciosa, não dá sintomas nos primeiros anos da sua instalação, ou dá poucos sintomas. Os sintomas muitas vezes já estão associados a outras doenças que dela advêm e instaladas no nosso organismo. É importante conhecer a doença no sentido de entender aqui este fenómeno de maneira essencialmente a poder prevenir. Sabendo que a diabetes é uma desregulação aqui dos nossos açúcares, do açúcar no sangue, vamos falar um pouco disto de maneira a clarificar. A glicose é o açúcar que nós temos no sangue, é fundamental para a produção de energia, para o nosso dia-a-dia. No entanto, para ser utilizada pelo organismo, a glicose deve sair do sangue e passar para o interior das nossas células, digamos, das células musculares, e não só. Este processo de passagem do açúcar do sangue para o interior das células só é possível com uma hormona chamada insulina. A insulina é produzida no pâncreas, tem esta função primordial de retirar o açúcar, ou melhor dizendo, retirar a glicose do sangue e transportá-la para o interior das células. E na diabetes o que acontece é efetivamente uma alteração, uma disfunção deste sistema de regulação. E quando esta alteração ou essa disfunção ocorre, podemos dizer que estamos perante uma situação de diabetes, que é caracterizada por um aumento do açúcar no sangue. Digamos que há uma disfunção neste processo de retirar o açúcar da corrente sanguínea e colocá-lo no interior das células. A isto, de uma forma muito genérica, conhece por ser a diabetes. Em termos de valores numéricos, para se ter uma ideia, um doente diabético é considerado um doente que em jejum, depois de 7 a 8 horas de jejum, tem uma glicémia capilar, ou seja, tem um açúcar no sangue acima de 126 gramas por decilitro. Digamos que uma pessoa pré-diabética, ou que pode estar a desenvolver uma diabetes, pode, depois de 7 a 8 horas de jejum, ter um açúcar no sangue entre os 100 e os 125 mg por decilitro. São estes aqui alguns números para se ter ideia do que é ser ou não diabético. Existem dois tipos de diabetes. Existe a diabetes tipo 1, que é uma diabetes caracterizada por uma incapacidade súbita do pâncreas produzir insulina. Digamos que pode-se considerar este tipo de diabetes tipo 1 uma doença autoimune, ou seja, e que o nosso próprio sistema imunitário, de um momento para o outro, acaba por agredir as próprias células que produzem a insulina e gerar essa incapacidide de haver pouca insulina que possa transportar a glicose para dentro das células. Depois existe um segundo tipo de diabetes, e que é a mais frequente, que é a diabetes tipo 2. Cerca de 10 diabéticos, 9 deles são diabéticos tipo 2. A diabetes tipo 2 surge sobretudo em pessoas mais adultas e com alguns estilos de vida mais sedentários e com excesso de peso, por exemplo. Neste caso, existe insulina, ela não deixa de ser produzida, mas a insulina, digamos que não atua corretamente, ou seja, não leva a uma disfunção na própria atuação da insulina, que faz com que ela não transporte a glicose do sangue para dentro das células, e é o tipo de diabetes que preocupa e que é um flagelo a nível mundial e que temos todos de estar atentos e conhecer melhor. Sabendo que um diabético tem um açúcar bastante elevado no sangue, tem níveis de glicose bastante alterados, este nível contínuo de açúcar no sangue provoca algumas lesões e provoca impactos nos nossos subsistemas do nosso organismo. Provoca lesões e placas no interior dos vasos sanguíneos e poderá ser aqui uma das grandes causas do acidente vascular cerebral e do infarto agudo do miocárdio. Provoca alterações a nível dos olhos e da retina, provocando alterações a nível da visão. Existem também alterações provocadas nos nervos e nos vasos periféricos,
nos vasos sobretudo das nossas extremidades, do pé e das pernas, que acabam por ocluir e provocando, por exemplo, alguns problemas como o conhecido pé diabético e alguns problemas a nível também de sensibilidade, a nível dos nervos periféricos, tudo na sequência destes aumentos exagerados de açúcar no sangue. Sabendo que a diabetes não traz grandes sintomatologia, no entanto, existem aqui algumas manifestações que podem fazer crer que a pessoa pode ser diabética. As pessoas começam a sentir mais sede, a boca seca, urinam mais vezes ao longo do dia, mas sobretudo urinam também mais vezes, aumenta a frequência urinária noturna. Pode acontecer uma sensação de formigueiro nas extremidades, nos pés e nas pernas, ou então poder eventualmente ter situações em que uma ferida leve mais tempo a cicatrizar. E ficam aqui reunidas algumas daquelas que são algumas manifestações clínicas do surgimento da diabetes. Dar-vos a ideia agora de algumas das causas que podem levar ao surgimento de diabetes na pessoa. O excesso de peso, e especificamente a gordura visceral ou a conhecida gordura a nível abdominal, é um fator de risco. Haver uma predisposição genética, ter pais e familiares próximos que sejam diabéticos, pessoas com uma idade superior a 45 anos, os hipertensos, pessoas com hipertensão arterial, pessoas com um estilo de vida sedentário, que se mobilizam, que se mexem pouco, não praticam exercício físico e, sobretudo, pessoas com uma dieta rica em produtos açucarados, em produtos farináceos, que consomem muitas carnes vermelhas, digamos que é também dos principais fatores de risco para o surgimento de diabetes. Digamos, de uma forma geral, aqui as causas, sobretudo aqui na diabetes tipo 2, é aquela que eu vos falei que surge já na idade adulta e que está muito relacionada com os nossos estilos de vida. A grande causa é efetivamente esta, os estilos de vida e aquilo que nós consumimos e ingerimos, que predispõe ao aparecimento de diabetes ao longo da vida. E como já referenciei inicialmente, a diabetes não dói, e o facto de termos o açúcar alto no sangue, ou melhor dizendo, a glicose no sangue acima dos 126 mg por decilitro, como falei inicialmente, e que caracteriza uma pessoa diabética, não tem grande sintomatologia. Por isso é fundamental nós sabermos isto, mas sabermos também que a diabetes acaba por provocar lesões, como falei há pouco, a longo prazo, na pequena circulação, que vai provocar lesões noutros sistemas do nosso organismo, e é importante termos esse conhecimento de maneira a prevenir. E prevenir, realmente, o primeiro passo para prevenir é conhecer a doença, conhecer e entender aquilo que a diabetes faz ao organismo e aquilo que provoca na nossa saúde a longo prazo, para depois podermos adotar estilos de vida mais saudável. E quando digo que falo em estilos de vida mais saudável, passa por alimentação, o exercício físico, diminuir aqui o sedentarismo, ter uma alimentação mais equilibrada, evitando produtos açucarados, farináceos e carnes vermelhas, e adotar uma dieta equilibrada, não abolindo estes alimentos, mas ingerindo em menor quantidade e aumentando aqui o nosso aporte de legumes, leguminosas e hortaliças, no sentido de prevenir e de equilibrar os nossos, digamos, gastos energéticos. É fundamental depois, como já falei, o sedentarismo, praticar exercício físico regular, ter uma atividade de vida o mais ativa possível, no sentido de prevenir. O campo da prevenção seria aqui propriamente daria aqui uma temática para uma única rúbrica deste programa, que vou deixar para o futuro. O objetivo de hoje era falar um pouco da diabetes, para entender melhor este fenómeno e este processo da instalação desta doença. Espero que tenha sido útil. Despeço-me até um próximo programa e haja saúde.